No ano de 2009, ocorreram explosões colossais na atmosfera do Sol. Isso é notado pelo Dr. Helmsay, que viaja para a Índia para discutir tudo isso com o astrofísico Satyanan. Juntos, eles visitam uma mina de cobre, onde usam um elevador que os leva a 11 mil pés abaixo da Terra. No laboratório da mina, o Satyanan mostra ao Helmsay que as explosões solares atuais são as maiores da história e estão aquecendo o núcleo da Terra, o que ele prova ao abrir um tanque cheio de água subterrânea fervente. Temendo uma catástrofe global, o Helmsay corre de volta para os Estados Unidos para interromper o importante evento e relatar o problema ao Weyerhaeuser, o chefe da administração presidencial. 6 meses depois, em 2010, o presidente dos Estados Unidos, Wilson, informa a cúpula do G8 sobre o iminente fim do mundo. A informação não chega ao público em geral, mas as pessoas mais poderosas do mundo começaram a fazer planos. No Vale do Tibete, começam a construir grandes navios arcaicos para os escolhidos da elite, mas eles dizem aos habitantes locais que estão construindo uma barragem. Eles realocam quem não pode trabalhar, e apenas pessoas com certas habilidades são permitidas. Em 2011, os bilhetes para as arcas são vendidos para a elite por 1 bilhão de euros cada um. No Louvre, a filha do Wilson, Laura, encontra-se com o diretor do museu para substituir a Mona Lisa por uma falsa e protegê-la de fanáticos. Em 2012, o público em geral ainda não sabe a verdade, mas os noticiários começam a falar sobre o calendário maia e quantas pessoas acreditam que o fim do mundo estava chegando, a ponto de tirarem a própria vida em grupos. Rachaduras estão aparecendo nas ruas da Califórnia, mas ninguém as leva a sério, culpando as rachaduras por conta de um mini terremoto. No porto, os passageiros de um cruzeiro se alarmam quando um navio afunda um pouco na água. Mais tarde à noite, a Laura é chamada pelo diretor do Louvre, que a informa que foram enganados sobre o motivo da mudança da arte e que ele aparecerá em uma coletiva de imprensa para contar a todos a verdade. Antes que possam dizer mais, seu carro explode de repente e o mata. Na Casa Branca, o Helmsay e Weyerhaeuser informam ao Wilson que seus cálculos estavam errados e que o fim do mundo estava chegando mais rápido do que esperavam. Eles são interrompidos pela Laura, que quer saber por que a organização para a qual trabalha é uma farsa. O Wilson não tem escolha se não contar para ela a verdade. Enquanto isso, Jackson leva seus filhos para uma viagem em família até Yellowstone. Eles ficam surpresos ao ver um monte de helicópteros voando e que a área ao redor do lago foi cercada, mas ignoram os sinais de aviso e simplesmente ultrapassam as cercas. Quando chegam ao lago, eles ficam chocados ao descobrir que estava seco e há animais ao redor. Enquanto um estranho chamado Charlie os observa secretamente da floresta, o exército chega e leva a família para sua base. O Helmsay diz ao Jackson que eles são geólogos investigando o que aconteceu com o lago e que a área é instável. Então o Jackson deveria levar as crianças embora dali. Depois que a família sai, o Helmsay liga para o Satyanan, que o informa que teve que selar a mina e que ele vem recebendo dados semelhantes de outros países. A crosta terrestre começou a desestabilizar, então a evacuação deve começar. O Jackson e seus filhos vão para uma área de acampamento apenas para serem encurralados pelo Charlie, que quer saber o que os cientistas dizem e ri da resposta como se soubesse que era mentira. Durante a noite, o Jackson percebe que o Charlie estava transmitindo na sua van e escuta o seu programa de rádio, durante o qual ele fala sobre o próximo apocalipse. O Jackson decide se aproximar do Charlie para mais detalhes, e o Charles lhe mostra uma animação boba sobre a profecia maia. Quando o Jackson permanece cético de que um segredo tão grande assim pudesse ser mantido em segredo, o Charlie explica que qualquer um que tentasse contar a verdade ao público morria, o que ele prova com um monte de artigos de jornal. O Jackson percebe que um professor com quem costumava trabalhar morreu há 2 meses, e o Charles diz que esse professor enviou a ele um mapa com a localização das naves espaciais do governo. E achando a ideia ridícula, o Jackson volta para sua barraca. Na manhã seguinte, os terremotos na Califórnia pioram, e uma enorme rachadura no chão faz com que um supermercado se divida ao meio. Felizmente, ninguém se machuca, mas a ex-mulher do Jackson, a Kate, liga para ele para pedir que traga as crianças para casa imediatamente. Enquanto isso, Weyerhaeuser informa Wilson que apenas 4 arcas foram concluídas, o que significa que não será possível salvar pessoas suficientes. Em uma reunião com os chefes de todos os estados, o Helmsay compartilha um relatório e explica que eles têm apenas 2 ou 3 dias. Então Wilson anuncia que estão iniciando um plano de evacuação. Depois de deixar as crianças na casa da Kate, o Jackson recebe uma ligação do seu chefe, um oligarca russo chamado Karpov. Ele estava secretamente se preparando para a evacuação, então ele ordena que o Jackson leve seus filhos gêmeos para o aeroporto.
Um dos meninos diz ao Jackson que ele morrerá em breve enquanto eles vão escapar em um grande navio. Logo antes de outro mini terremoto atingir a área, pensando que o Charlie poderia estar certo no final, o Jackson aluga um avião e se apressa para buscar a sua família. Naquele momento, um terremoto mais poderoso atinge a Califórnia, e dessa vez, as casas começam a desmoronar. O Jackson chega bem a tempo de pegar os seus filhos e a Kate e o seu novo namorado, o Gordon. À medida que as casas desabam ao redor deles, as ruas também começam a se romper, então o Jackson tem que dirigir loucamente para evitar de cair em um abismo. Logo, outras pessoas tentam escapar também, e as ruas ficam completamente lotadas, fazendo com que o Jackson dirija pelos jardins da frente e árvores até o carro pular de uma plataforma de solo. No centro da cidade, pontes e arranha-céus também estão desabando, causando milhões de mortes. Depois de muita condução, o grupo finalmente chega ao aeroporto, apenas para descobrir que o piloto estava morto. O Gordon fez algumas aulas de voo, mas não tem experiência, então, nervosamente, tenta o seu melhor e consegue fazer a família decolar bem antes do aeroporto ser completamente destruído. Logo, grande parte de Los Angeles se desmorona e o mar começa a cobrir todas as cidades na costa. Momentos depois, a família para em Yellowstone para encontrar o Charlie e o seu mapa. Mas o Charlie não estava na van, porque ele estava esperando o fim do mundo no topo de uma montanha. O Jackson dirige a van até a montanha para encontrar o Charlie, apenas para ver toneladas de pássaros voarem e as colinas começam a afundar. Enquanto Jackson vai embora na van, o Charlie fica para trás para continuar transmitindo enquanto um vulcão entra em erupção e explode a área toda. Rochas vulcânicas começam a cair do céu, matando o Charlie e atingindo a parte de trás da van. Felizmente, o Jackson dirige rápido o suficiente para pular sobre uma rachadura no chão e alcança o aeroporto no último minuto. Mas ele ainda precisa encontrar um mapa atrás da van, só que demora tanto que o chão continua se rachando e a van cai. Pensando que o Jackson estava morto, o Gordon prepara o avião para decolar. Mas de repente o Jackson sai da van no último segundo e corre para segurar a mão da Kate. Assim que estava seguro, o avião finalmente decola e deixa a área antes que sejam alcançados pela erupção. Então o Jackson verifica o mapa e percebe que eles devem ir para a China, onde precisarão de um avião muito melhor. Durante a noite, Wannhauser e Ramsay assistem a relatos de desastres naturais acontecendo por todo o mundo. Pontos importantes estão sendo destruídos, milhões de pessoas estão morrendo e todos estão perdendo qualquer vislumbre de esperança. O Ramsay acha que é a hora de contar a verdade ao público em geral, mas Wannhauser se recusa até que os escolhidos estejam a bordo das arcas, alegando ser pelo bem da sobrevivência. Então eles dizem ao Wilson que é a hora de partir, mas o Wilson decidiu ficar e descer com seu povo. Ele não vai deixar eles sozinhos. Wannhauser assume o comando ignorando os protestos do Ramsay, e o avião parte com eles e a Laura, que recebe uma última ligação do seu pai para se despedir. Depois, Wilson finalmente anuncia ao público para informar ao mundo a verdade. Enquanto isso, o grupo do Jackson chegou ao aeroporto em Las Vegas, onde o Karpov também estava esperando porque todos os voos foram cancelados. Ele trouxe seus filhos gêmeos, sua namorada Tamara e até mesmo o cachorro dela. O Jackson implora ao Karpov que leve a sua família, mas o Karpov o ignora. Porém, quando seu piloto Sasha finalmente encontra o avião que ele pode usar, ele explica que precisa de um copiloto e a família do Jackson oferece o Gordon. O Karpov aceita levar eles e correm para entrar no avião. Lá dentro estava entupido de carros de luxo e o controle de tráfego aéreo informa que eles não têm permissão para voar. Mas o Sasha e Gordon trabalham juntos e conseguem decolar, desviando de um monte de prédios desmoronando e apenas atingindo o topo de uma torre antes de seguirem para a China. Momentos depois, quando sobrevoam o Havaí, eles ficam perturbados ao descobrir que estava completamente coberto por lava e quase não há prédios em pé. No Tibete, um monge budista que se chama Nima recebe uma carta do seu irmão que trabalha com as arcas e compartilhou a verdade, depois de obter permissão do seu chefe. O Nima deixa a montanha e vai buscar os seus avós. Em Washington DC, a cinza vulcânica não para de cair, então Wilson abre a Casa Branca para as pessoas que estavam em busca de abrigo. Quando uma menina procura pelo seu pai, Wilson decide ajudá-la e pergunta aos paramédicos do lado de fora, mas de repente um terremoto atinge a área e derruba o monumento Washington. No Vaticano, as pessoas se reúnem para orar em uma missa especial, apenas para serem interrompidas por um terremoto. O prédio desmorona e mata milhões de pessoas. Naquele momento, um relatório chega anunciando tsunamis se formando ao redor do mundo. Um navio de cruzeiro no meio do mar é virado pelas ondas fortes e os trabalhadores não podem fazer nada além de aceitar o seu destino.
Em Washington DC, Wilson acorda coberto de cinzas entre centenas de corpos, apenas para assistir a um tsunami cobrir toda a área e matar todos os sobreviventes do terremoto, incluindo ele mesmo. Enquanto isso, o Ramsay descobre que a base com arcas também vai ficar submersa em cerca de 6 horas, e que a crosta terrestre mudou muito. Ambos os polos mudaram muito seus campos magnéticos, e se moveram tanto que o Polo Norte agora estava em Wisconsin. De volta ao grupo do Jackson, o Sasha anuncia que o combustível estava acabando e ele terá que fazer um pouso de emergência. Assim que todos estão prontos, Sasha e Gordon começam a descer, apenas para descobrirem que não há mais oceano. Graças ao movimento dos continentes, o avião acabou nos Himalaias, bem perto de onde as arcas estão sendo construídas. Logo o avião perde seus motores e voa muito baixo, fazendo tudo tremer. Pousar será muito difícil, então Sasha pede para todos entrarem em um carro e sair pela parte de carga. No começo, Gordon ajuda o Sasha, mas o piloto diz ao Gordon para se juntar aos outros. As famílias saem juntas em um carro que pousa em segurança, graças à neve, mas todos os outros veículos voam para fora e se chocam uns com os outros. O Sasha consegue pousar o avião, mas infelizmente ele desliza no gelo e cai de um penhasco, explodindo instantaneamente, matando o Sasha. Nesse momento, helicópteros de carga chineses passam carregando animais para as arcas. Alguns oficiais notam as famílias e pousam para resgatá-las. No entanto, eles só aceitam aqueles que têm ingressos. O Karpov sai com seus filhos e o cachorro, mas não leva a Tamara com ele, porque sabe que ela traiu ele com o Sasha. Na verdade, ele estava muito feliz que o piloto estava morto. O grupo vaga por um tempo até ver um caminhão passar. Então o Jackson joga uma pedra nele para fazer parar. O motorista acaba sendo o Nima, que de fato concorda em pegá-los. Enquanto isso, o grupo do Ramsay também chega à área e percebe muitas pessoas importantes, como a rainha e seus cachorros. Apenas 4 arcas foram concluídas, mas a terceira foi danificada pelos terremotos, e muitas pessoas como Karpov ainda não têm permissão para embarcar. Ramsay e Laura estão revoltados ao perceber que entre os cientistas importantes há muitas pessoas ricas sem habilidades alguma. Mas nenhum trabalhador das arcas recebeu um ingresso. Quando Ramsay entra na sua cabine, ele percebe que 10 pessoas podem caber lá, mas estavam favorecendo ao luxo. Nesse momento ele recebe uma ligação do Satnan que revela que nenhum avião o pegou como prometido e um tsunami estava se aproximando da sua cidade. Então ele se despede antes de morrer com a sua família nos seus braços. Depois, o Ramsay, em pânico, corre para verificar os novos dados e relata que eles têm apenas meia hora antes das ondas atingirem as arcas. Fora da base, o Nima chega com o grupo, mas o seu irmão, Tenzin, se recusa a receber qualquer um que não seja da sua família. Kate implora para que eles pelo menos levem as crianças, mas a avó repreende o Tenzin e o convence a levar a todos. As arcas estão se preparando para partir, e algumas pessoas percebem que os trabalhadores não conseguiram consertar o navio danificado. Então, os passageiros daquela arca estão sendo deixados para trás. Furioso, Karpov dá um soco em um guarda para abrir caminho, e a multidão o segue imediatamente em direção à arca mais próxima. No entanto, a arca se afasta da plataforma, fazendo com que algumas pessoas tentem pular. Enquanto algumas pessoas caem para a morte, o Tenzin conduz o grupo para a mesma arca por um caminho alternativo seguro. A Tamara percebe que o seu cachorro estava com filhos do Karpov, então ela assobia para chamá-lo. O cachorro anda rapidamente por uma conexão estreita e alcança sua dona antes que o portão se feche. A Tamara se despede do Karpov com o dedo do meio, enquanto Tenzin abre uma passagem secreta dentro da arca para o grupo. O Ramsay observa todas as pessoas caindo da plataforma e não aguenta mais. Ele entra em contato com os chefes de todos os países e pede para abrirem os portões para que o restante das pessoas também possam entrar. Mas Weinhauser o interrompe. Ele aponta que eles têm apenas 15 minutos antes da onda atingir eles. O Ramsay não desiste e fala sobre como eles estão perdendo a sua humanidade, mencionando o que aconteceu com Satnan. Quando a Laura acrescenta que o Wilson teria aberto os portões, os líderes cedem e permitem abrirem os portões. Dentro da arca, o grupo do Jackson fica em perigo, porque estão se esgueirando ao redor dos mecanismos de elevação que começam a se mover quando os portões se abrem. O Tenzin e Gordon são empurrados para fora e mal conseguem segurar na borda, mas as engrenagens giratórias estão prendendo a perna do Tenzin. O Jackson corre para ajudá-los e traz o Tenzin de volta, mas infelizmente o Gordon escorrega e é esmagado pelas engrenagens.
O Jackson quase é esmagado também, mas o cabo que usaram para segurar fica preso no mecanismo e o bloqueia. O portão não se abre completamente, mas é o suficiente para a multidão entrar correndo. Com apenas 4 minutos antes do impacto, a onda já estava mais próxima e dominando as montanhas, onde o mestre do Nima toca o sino do templo antes de morrer. Os portões começam a se fechar, mas o Karpov ainda estava do lado de fora, então no último segundo ele joga os seus filhos na arca antes de cair para a morte. Por conta do cabo de antes, o portão não fecha completamente, então a arca não pode sair ainda. Os técnicos verificam as câmeras e encontram o grupo do Jackson, então Ramsay corre para resolver o problema. Nesse momento, o tsunami finalmente atinge as arcas, matando todos os trabalhadores restantes na base. A água entra na arca do Ramsay pela porta aberta, e enquanto as pessoas entram em pânico, o sistema de segurança começa a bloquear os compartimentos um por um. A câmara com o grupo do Jackson é rapidamente selada, separando-os, deixando a câmara inundada. Para piorar as coisas, a onda envia um avião que se choca contra a arca, fazendo com que percam os suportes e bata nos outros navios. Eles precisam ativar o motor para se mover, mas é impossível fazer isso com um portão aberto. O tsunami faz a arca tremer incontrolavelmente. Começa a levá-la em direção ao Everest, significando que eles vão se chocar em breve. O Ramsay chega à câmera e encontra a filha do Jackson com o cachorro em mãos. Então ele entra em contato com o resto do grupo através dos comunicadores na parede. Ele explica ao Jackson como destrancar o mecanismo de elevação e por que pode ser perigoso, mas o Jackson aceita o risco e mergulha. Quando a Kate estava distraída ajudando o ferimento do Tenzin, seu filho segue o Jackson contra a vontade do seu pai e acaba sendo bem útil porque ele segura a lanterna para que o Jackson possa usar as duas mãos. Depois de muita luta, ele finalmente puxa o cabo bem na hora em que o fundo da arca atinge uma formação rochosa. O portão finalmente fecha e os técnicos podem ligar o motor. No entanto, o navio estava se movendo muito rápido para virá-lo. A arca começa a colidir contra a montanha e grandes rochas começam a cair sobre ela, rachando algumas partes da janela. Mas felizmente o movimento reverso é ativado antes que danos maiores ocorressem à arca. Se afastando da montanha, enquanto todos celebram, o Jackson se reúne com a sua família. E depois disso os anos começam a se passar sendo contados após o dilúvio. No 27º dia do primeiro mês, Ramsay e Laura compartilham seu primeiro beijo. Nesse momento, o capitão anuncia que o céu estava limpo, então as pessoas finalmente podem sair para ver o sol novamente. Enquanto as pessoas em todas as 3 arcas desfrutam do ar fresco, o Ramsay verifica os relatórios dos satélites para descobrir que a água estava recuando e todo o continente africano emergiu. As arcas imediatamente se dirigem para lá para começarem uma nova vida. O que vocês acham desse filme? Também ficaram com medo em 2012? Quando tudo isso estava previsto para acontecer? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!